justamente quando eu recebo um diagnóstico da impossibilidade de gerar. Eu não acreditei nisso e eu profetizei o nome dos filhos e hoje sou mãe e, para a glória de Deus, avó. O improvável mais resistente teve que virar a página para poder acontecer na minha vida. E na minha adolescência eu desenvolvi um processo depressivo muito grande, que é todo mundo com medo, né, de eu chegar a um quadro leucêmico, de eu chegar realmente ao óbito, e todo mundo olhava e achava assim, menininha difícil, né, complicada, cheia de probleminha, não vai dar em nada. E hoje eu tinha ali uns 15, 16 anos, já estou aqui com 34 anos, para a glória do Senhor. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. E aquela que estava com uma identidade fragmentada e que achava que não ia dar nada, não sabia nem se ia viver muito, hoje está aqui para te encorajar a viver e para dizer que você pode. Meninas, eu me lembro que eu tinha 14 para 15 anos, quando eu tive febre reumática e eu pensei que eu ia morrer. E os médicos estavam super preocupados porque já estavam indo para o coração. Mas eu me lembro que uma vez, em uma tarde em que eu estava muito doente, eu pedi a Deus que Deus me levasse. Foi quando eu tive uma das primeiras experiências de revelação, de visão, sabe? Eu me vi em cima de um monte e eu vi quando descia 2 varões do céu e o Senhor falava assim para mim: eu vou te curar, mas não no teu tempo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Quero render graças ao Senhor, porque hoje, exatamente hoje, estamos dando início ao primeiro episódio do podcast Improváveis, mas Resistentes. É um presente de Deus para os nossos corações e eu não estou aqui sozinha, estou com as minhas amigas, que eu tenho alegria de recebê-la aqui. Estou aqui com a querida pastora, psicóloga e escritora Márcia Emília. Alô, meu povo! Que honra estar aqui com vocês hoje. E que presente maravilhoso nosso Abba nos deu. Graça e paz. Eu também estou com a minha querida amiga, missionária, psicanalista clínica e também escritora Raquel Assis. Olá, povo de Deus! Que alegria estar com vocês aqui nesse dia para começar um marco nesse ministério Improváveis, mas Resistentes. Aquilo que um dia era só projeto, estava no papel, está nascendo hoje, porque aquele que faz infinitamente mais do que pedimos está realizando. E eu me sinto filhinha, queridinha de Deus, por poder participar desse primeiro episódio, e nós vamos falar sobre muita coisa. Vamos falar sobre jornada com Deus, sobre vida devocional, prática. Vai ser incrível. Vai ser sim. Também estou aqui com a minha amiga querida, pastora, terapeuta cristã e feminina e escritora Graça Santos. Maravilha, eu estou feliz porque nós estamos aqui hoje para um bate-papo com as improváveis, mas resistentes. Então, esse programa vai ser uma bênção. Este podcast vai ficar marcado na vida do povo, de todas as formas. E esse é o nosso intuito, né? Levar a palavra para vários corações. Meninas, quando vocês pensam nessa frase, improváveis, mas resistente, qual é a primeira cena da vida de vocês que vem à mente? Boa essa, hein? Muito boa. Que pergunta, não? E aí, pastora? Então, quando a gente observa essa palavra, a primeira cena que me vem à mente é justamente quando eu recebo um diagnóstico da impossibilidade de gerar. Esse diagnóstico, primeiro, ele já é algo proferido pelos espíritos em uma religião de matriz africana, e logo após isso foi confirmado, meninas, pelo médico. E enfim, eu não acreditei nisso e eu profetizei o nome dos filhos e hoje sou mãe e, para a glória de Deus, avó. E isso que Deus faz na nossa vida. Que bom. Era improvável, mas Deus fez. E você, querida Raquel? Quando eu penso nessa palavra improvável, impossibilidade, me vem à memória a minha adolescência. Na minha adolescência eu tive um período crítico, sabe, pastor? Eu nasci num lar cristão, numa família cristã, né? Meus pais são pastores aí da vida inteira. Mas
todo mundo precisa ter a sua experiência com Deus, né? Todo mundo precisa ter o seu tete-a-tete ali, conhecer realmente a Deus. E na minha adolescência eu desenvolvi um processo depressivo muito grande. E também uma questão ali no meu sangue, né? Eles falaram na época de uma leucemia. Minhas plaquetas, a gente só caía. E toda hora faz exame, toma remédio, faz exame de 20 em 20 dias para ver se sobe nada. E um dia eu estava no hospital e a médica olhou para mim assim, ela parecia um anjinho. Eu lembro até hoje do nome dela, doutora Trícia. E ela olhava assim com muita compaixão e todo mundo ficava assim. Minha tia chegou em casa, quem foi me acompanhando nesse dia foi minha tia Solange, ela me acompanhou. Quando ela chegou, ela falou assim: Ângela, Raquel, todo mundo com medo, né, de eu chegar a um quadro leucêmico, de eu chegar realmente a óbito. Sim. E todo mundo olhava ela e achava assim: menininha difícil, né? Complicada, cheia de probleminha, não vai dar em nada. E hoje eu tinha ali uns 15, 16 anos, já estou aqui com 34 anos, para a glória do Senhor. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. E aquela que estava com uma identidade fragmentada e que achava que não ia dar nada, não sabia nem se ia viver muito, hoje está aqui para te encorajar a viver, para dizer que você pode. Ô, glória! E você, pastora Graça? Falar desse tema é bem importante para mim, porque eu venho de uma família também assim, uma família bem fragilizada, onde o meu pai, ele tinha rótulos, né? E todos queriam passar os rótulos que ele tinha para mim. Sim. Principalmente para mim, que sou a primeira filha. Uhum. E eu sei que foi difícil, mas eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida para que o nome do Senhor fosse glorificado, e eu não aceitei os rótulos. Então, o improvável mais resistente teve que virar a página para poder acontecer na minha vida. Que maravilha. Meninas, eu me lembro que eu tinha 14 para 15 anos quando eu tive febre reumática e eu pensei que eu ia morrer. Porque a febre reumática, ela atinge várias partes do nosso corpo. O fígado e, por último, o cérebro e o coração. E os médicos estavam super preocupados porque já estavam indo para o coração. Mas eu me lembro que uma vez, em uma tarde em que eu estava muito doente, eu pedi a Deus que Deus me levasse. Foi quando eu tive uma das primeiras experiências de revelação, de visão, sabe? Eu me vi em cima de um monte e eu vi quando descia 2 varões do céu, injetava sobre o meu sangue, né, um novo sangue. E o Senhor falava assim para mim: eu vou te curar, mas não no teu tempo. Será no meu tempo. E sabe o que eu fiz? Mesmo nova, adolescente, eu pregava a palavra e Deus me curou na medida que eu ia fazendo a obra. Sabe o que eu pego nisso, amigo? Achei muito interessante a sua fala, que você falou também sobre adolescência. Sim. E aqui a gente pode até dar um adendo para os pais. A adolescência é um período turbulento. Sim, e muito difícil. Mas se a gente tiver ali, né, como família, dando um suporte, intercedendo, apontando o caminho, acolhendo mais e julgando menos, pode ser também um período assim totalmente de divisor de águas na vida do seu adolescente, um período de encontro com Deus, porque eles também têm um coração muito intenso e muito aberto. Então, assim, achei muito interessante isso, porque foi ali onde tudo começou, né? E a gente, às vezes, está assim, adolescente. Não, aborrecente não. Eles têm, assim, são propícios, uma terra prontinha para poder receber sementes boas. E boas experiências espirituais acontecem na adolescência. Muito. Para além do que a pessoa possa imaginar. Meninas, se a alma de vocês tivesse uma cor, qual seria e por quê? Quem vai começar? Quem vai começar? Quem vai começar? Gente, eu acho que sou eu que vou começar. Vai. Sabe por quê, Débora? Porque se a minha alma falasse e planejasse uma cor, a minha cor seria rosa pink. Porque o pink é alegria, a rosa pink é alegria. E eu sou essa pessoa alegre. Porque o Senhor me resgatou, né? E improvável tem que ter alegria. Então, rosa pink é alegria. É verdade, isso. É verdade. E você, Kel? Bom, a minha cor seria branco. E por que seria branco? Porque a paz, eu tenho aprendido muito isso no meu processo terapêutico, que a paz é algo caro demais para se negociar. Sim. Então, quando eu cheguei nesse lugar, a vida assim, dá uma virada e você consegue fazer tudo com muito mais tranquilidade.
A paz Você, é tudo. pastora A Márcia. minha cor seria verde, gente. Sabe por quê? Para a psicologia, o verde tem a ver com a interação com pessoas. Que E maravilha! essa interação é interessante, porque como o verde sugere natureza, árvores, essa interação, ela tem sementes, elas germinam. Uau. Então, o verde, ele prolifera, o verde multiplica. Então, o verde está na nossa interligação com o outro, no poder da fala, de uma Que fala que maravilha. cura, de uma fala que ativa. Tu é verde, amiga. Glória Não a tem Deus. jeito. Tu é Tu é verde. verde. Por isso. Eu acho que a minha seria vermelha. Ah, Seria não, é vermelha. vermelha. Eu acho que vermelho lembra o sangue de Jesus. O vermelho fala de poder, de riqueza. E Sim. não um poder humano, mas eu falo assim, o poder de Jesus, né? Sim. E quando eu penso no poder de Jesus, esse poder que transforma, que faz a gente acreditar que nós podemos ir mais longe, acreditar que podemos ser... Sabe aquela palavra que diz que Deus tira do monturo, né? Sim. Faz a sentar no meio de princesas. Sim. Eu tô no meio de princesas, Eita! gente. Fala sério. Eu de vermelho. Olha só, pastora Débora, e o vermelho, ele é tão especial que quando o povo de Deus se reunia, Deus dava detalhes. É verdade. E na festa De do cores, tabernáculo, olha como é forte. Forte. A cor vermelha, ela era essencial É. para brilhantar. Vermelho é tudo, minha amiga. Ai, Olha, que bom. chiquíssima, hein? Meninas, se vocês pudessem conversar com aquela mulher que você era antes de escrever o livro, porque cada uma aqui tem vários livros, né? Vários. Sim. O que você diria para ela? Hum. Para a mulher antes... Posso começar? Aham. Olha, eu lembro o primeiro projeto que eu participei, antes de eu começar ali, eu dei uma travada, né? Eu falei assim, Sim. meu Deus, como eu vou escrever? E aí eu falei, por que eu tô travando desse jeito? E eu travei porque era um projeto de testemunhos, né? A gente compartilhava Sim. testemunhos. E ali eu precisava, né, mostrar aquela vulnerabilidade. O que eu diria para aquela Raquel de 2023, quando eu comecei, não tenha medo, porque vulnerabilidade é poder, é força, não é isso fraqueza. E aí hoje eu me vejo assim muito mais assim Glória a pronta Deus. para conectar com pessoas. Na verdade, a sua vulnerabilidade vai te conectar no teu propósito e com pessoas que vão te levar mais próximo do seu propósito. Glória a Deus. E você, pastora Márcia? Gente, quando eu penso nessa questão de estar com essa mulher antes de escrever, eu diria para ela, parece que nada vai acontecer, né? Mas é como Gênesis 1:3, que Deus, ele manda a água sair de cima da terra e fala, água, vai para um lugar, terra, vem. Meu Deus. Parece que nada ia acontecer, que eu estava sufocada sobre muitas coisas, até que o Senhor nomeia, né, a Márcia escritora e traz a existência. Então, eu diria para ela, suporta que do nada Deus transforma e Deus traz a existência. Uau, lindo! que isso, hein? É isso aí. Maravilha. Essa hora da manhã ela tá super filosófica, me ajuda, vamos lá. E você, pastora Graça? Olha só, pastora Débora, eu fui longe agora. Gente, eu fui Sim. lá na minha infância, né? E eu extraí a Gracinha, porque como meu nome é Graça, então eu era chamada de Gracinha. Então eu fui lá na Gracinha agora e disse assim, mulher, como tu cresceu? Mulher, porque tu demorou tanto para nascer? Porque até então é isso, ser improvável é isso. Eu fui lá na mulher antiga e disse Uau. para a antiga, Aham. você nem imagina Uau. E o ela que eu não vou imaginava fazer. E ela não mesmo. imaginava, ó, 2 improváveis. É isso aí. Primeiro Participou do primeiro e do segundo. Histórias lindas. Caminhamos juntas. Meu Deus, Grandes histórias. Então a minha resposta era assim, mulher, por que tu demorou tanto? Sim. Entendi. E a Gracinha entendeu que a graça teria que surgir. Uau!
Na realidade, isso. a gente vive cercado por pessoas que muitas vezes não acreditam na gente. Sim. Meu Deus. Não acredita na E gente. aí, Quando gente? você está cercado por pessoas assim, como que você vai buscar, vamos dizer assim, validação? Tu tem que Sim. olhar para o céu. E eu, muitas vezes, eu tive que... Deus sempre falava assim para mim, acredita no que eu coloquei nas tuas mãos. Lindo. Acredita. Então, eu falaria para Débora, Lindo. acredita Acredita. mais, continua Acredita mais. acreditando, né? Meu Deus. E eu me lembro nitidamente que Deus falava assim para mim: observa o teu nome, o significado. Uhum. Observa o teu nome. É abelha no hebraico. Vocês já perceberam o que a abelha faz? Gente, Ela é um polinizadora, lindo. ela agrega. Gente, é o que eu vivo, é o que eu amo fazer. Sim. Sabe? Não há possibilidades, meninas, de eu estar aqui. Olha, cada uma de vocês tem um ministério, Sim. são escritoras, tem uma potência incrível. Eu não tenho tempo de competir com ninguém, Meu porque Deus. eu acredito muito no que Deus colocou nas minhas mãos. É isso. Acredito no que Deus colocou nas suas mãos, né? Então, assim, quando Deus falava, acredita no que eu te entreguei, eu acreditei. E acreditei também que aquilo que é meu, aquilo que é seu, Uau. mas que nós podemos nos unir para construir e glorificar o nome do Isso Senhor. é tão incrível, porque quem tem que acreditar é você. Exatamente. Às vezes a gente quer ser validado. É natural. A gente quer ser natural. validado, a gente quer ser encorajado. E eu vou te Sim. falar. Eu, no meu primeiro lançamento, tive decepções profundas. Porque Meu pessoas Deus. altamente importantes, especiais, A decepção é uma marca. não chegaram, não foram. Tem gente que tem até que finge que o que você tá fazendo, que foi algo que ninguém fez na sua família, não é Sim. importante, tá? É Tenta tratar como comum. verdade. Uhum. E aí eu fiquei, poxa Deus, aí Deus falou pra mim, quem tem que acreditar é, É você. verdade. É isso aí. Quem tem que acreditar é você. E aí, acreditar também é algo tão fantástico, porque acreditar não é sobre sentir. Acreditar é sobre continuar fazendo mesmo quando você Uau, não é está verdade. sentindo Uhum. nada. Aí, É movido por pai. eu sou movida por um propósito, por uma palavra e não pelo que eu tô sentindo. E isso é um processo, né? Principalmente pra gente mulher, a gente é almática, a gente quer sentir. É E aí, quando tu verdade. não tá sentindo nada, tá naquele dia sim. triste, chorando. É. E o telefone toca, e você tem que dar aula, você tem que pregar, você tem que Verdade. ministrar. E por que você vai? Porque você tem uma palavra, porque você crê, não porque você tá sentindo. Isso aí é papo para filhos maduros. É. Se você ainda tá caminhando no sentir, Deus tá te chamando para uma outra Ô, etapa. Vem andar com a gente, vem andar com a vem, gente. vem. E, meninas, vocês Meu sabem que Deus. esse podcast aqui é das Improváveis Mais Mais Resistentes, Resistentes. mas ele tem um braço, né? Hum. E Isso. Deus fez essa promessa. E eu louvo a Deus. Deixa eu mostrar aqui. O primeiro livro das Improváveis, né? É Deus quem escreve a história de uma mulher improvável. Lindo. E no primeiro livro estava comigo pastora Márcia Emília, pastora Graça Santos. Pra glória de Deus. Ô, glória. Segundo livro, Improváveis Mas Resistentes, Destinos Traçados, Improváveis Honradas. Honradas. Estava comigo Foi também, lindo. pastora Graça, pastora Márcia, pastora Graça, e o Senhor tem feito maravilhas. Nós temos projetos, né? Projetos juntas, e era um sonho no meu coração fazer o podcast. E eu me lembro que o Senhor falou assim para mim no meio do ano: eu vou te gastar de uma forma que você não imagina. Tá gastando. E ele está gastando, gente. E eu só falei assim, só me dá saúde, me dê força, porque a gente tem a nossa casa, a gente tem o Nosso nosso dia a dia, ministério, a gente pastoreia, me dá tempo para Pra tudo. E o tudo. Senhor pode me gastar. E eu quero louvar a Deus porque esse projeto veio do coração dele. Aí virou livro Meu Deus. e agora podcast. E claro, meninas, vem aí um braço. Um braço. Hoje, eu tenho que deixar isso registrado. Hoje, 6 de dezembro de 2025, um dos braços da Improváveis Mais Resistentes, devocional Deus e eu. Lançamento hoje na nossa Lindo igreja demais. ENAC, Deus, a jornada de fé que me guia. Meninas, qual a expectativa? Ai, tá Ai, tá altíssima. altíssima. Como Deus vai usar esse livro para alcançar vidas, para edificar, para se relacionar com vidas, né? Porque é porção de palavra.
e palavra não volta vazia. Eu me lembro que quando eu fiz seminário interno, né? Em 2010, 2011, a galera do CTM, foi incrível. E uma coisa que os capelões lá do seminário, né, falou pra gente, eu lembro até hoje, pastor Marques, que hoje está na Índia com a família dele, ele falou, se vocês não aprenderem a ter tempo com Deus aqui dentro, que a vida de vocês parou só para isso, vocês estão aqui só para viver isso. Se vocês não aprenderem a ter tempo com Deus aqui dentro, não vai ser lá fora, com trabalho, rotina, tantas outras coisas que você vai conseguir ter. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Aquilo foi um tempo, assim, onde eu realmente comecei não só a ler a Bíblia, porque eu sempre gostei de ler a Bíblia, orar, mas também um tempo de eu pegar, sentar e começar a escrever. Lembro da professora Cléo Russo, que foi nossa professora de Antigo Testamento, que ela nos encorajou a escrever os nossos próprios salmos. Que e maravilha! tem um livro até hoje lá do seminário Ai, que registrado lindo! dos salmos. Porque salmos são cânticos, são Sim, orações. sim. E quando depois de um tempo eu olhava assim, meu Deus, olha as coisas que a gente já viveu. E esse devocional, ele representa isso para mim, na minha vida. Uma jornada inteira de uma vida com o Senhor, de dias que alguns foram, né, ensolarados, bonitos, outros, né, de muitas tempestades, mas em todos Deus e eu caminhamos juntas. Ai, que maravilha. Então, um cumprimento de promessa realmente de Deus na minha vida. A minha prima sempre falava, você tem que escrever um devocional. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar participando desse projeto, de estar cumprindo mais uma palavra dele na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Débora, essa amiga nossa. A gente, quando ela fala que Deus gasta ela, mas gasta de verdade. Sim. Essa mulher tem 1,5 m, mas uma energia. Eu falo assim, minha filha, onde é que te desliga? Por favor. Sabe? E também essa mulher encorajadora, Desliga ela não, essa oh, meu mulher Deus. que realmente, sabe, impulsiona outras mulheres, Sim. essa mulher ativadora. E, assim, que Deus te guarde Amém. nele, minha amiga. E faça Sim. muito mais, entendeu? Que vem a América, a Europa e Sim. tudo. Oh, de glória. Deus E pra tua vida. aproveitando a deixa, como nasceu, pastora, esse projeto Deus e Eu? Como começou na realidade, pastora Débora? Eu vou responder, mas você quer falar da sua expectativa? Eu quero. Então, Pera deixa aí, lá. a gente Olha vai. só, esse devocional, Deus e Eu, ele veio para mudar. Por quê? Quando se trata de um devocional na nossa vida, a gente tem que ter um propósito, um firmamento, um foco. E tem pessoas que precisam de toda manhã lembrar que sobre ele há uma palavra. Sobre a sua casa, sobre a sua caminhada. Então, devocional, ela é, assim, prioridade na vida do ser humano. Sim. Porque quando você caminha com o devocional e quando o título foi dado para a pastora Débora, me chamou muita atenção, porque pare para pensar comigo. Você nasce só e você morre só. E você vai para o cemitério só. Então, quem é que te acompanha? Deus. Deus. Em todos os momentos. Então, Deus ele tem que ser prioridade para cada um de nós. É verdade. Meu Deus, é muito forte esse é tema. um trajeto com Deus, que é antes, né, e depois da morte. É antes de nascer até depois, Meu quando Deus. tudo se Faz muita finda. diferença no dia a dia, Faz, né? faz. Aquele dia que a gente começa assim, aquele tempinho ali, Isso. é uma coisa de uma página, mas faz toda a diferença. Muita. Então, parece que o dia fica todo atravessado Sim, quando tu não para pra sim. ter aquele tempinho com Deus, e a né? neurociência vai comprovar isso. Isso é para além de uma fé, né? Que muitas pessoas procuraram, a ciência tentou procurar Deus no céu, enfim, em vários lugares. E Deus estava tão próximo que a nova descoberta da neurociência aponta o lugar de Deus dentro do cérebro humano. O poder das sinapses cerebrais, as luzes que se acendem nos exames. Meu Deus. Quando você faz uma devocional, você cuida da sua alma, você libera sentimentos de pertencimento, você libera a ousadia, a unção, a graça, você tem o poder de cura. As sinapses acendem o seu cérebro e manda comunicação para
todo o seu corpo. Meu Deus. Você sai de uma devocional com um sentimento de amor diferenciado. Você Sim, sim. aprende a amar quando você tem esse momento de devoção. E testes foram feitos de pessoas que abrem a Bíblia e leem, de pessoas que simplesmente inclinam a cabeça e começam a falar com Deus. Eles pediram de várias formas para que elas fizessem manifestações de Deus para elas. E isso foi algo extraordinário. Então, a devocional, ela é uma marca para a nossa vida. E já está comprovado, pastora Sim. Márcia, que a Bíblia, o livro sagrado, é um dos livros mais lidos e é um dos livros que traz a cura. Sim. Olha isso, nós trabalhamos como Isso terapeuta, como Isso. psicanalista, como A psicóloga. As neuroimagens mostram isso, sim. porque se acende. Se acende. E cria novos caminhos neurais. E é Há a uma leitura, neuroplasticidade. e é a leitura Isso provoca. de uma passagem que vai te acender o seu. Você vai ficar totalmente diferente Sim, pelas suas atitudes. Você vai ver que a sua vida vai mudar. isso mesmo. É muito forte. É muito forte. E a forma como a gente começa o dia vai definir todo o nosso dia, né? Sim. Se você começa o dia, então para baixo, você começa a dar ênfase para aquelas emoções, o seu dia vai seguir naquela pegada. Sim, Mas se você começar o dia estimulando a sua mente, o seu cérebro, com boas palavras, com a palavra de Deus, cara, você vai ter força para viver esse... Sua Exatamente. Mente, Os primeiros minutos do dia são decisivos para um dia incrível. Então, não é tenha um bom dia, faça um bom dia. Faça um bom dia. Gente, É uau. isso, maravilha. faça, né? Que a gente, às vezes, entra na posição passiva. A gente quer que as coisas boas aconteçam, mas, na realidade, a gente faz as coisas boas e elas acontecem na nossa vida. É muito mais um fazer, um semear, um processo diário do que uma mágica. Eu falo que é lente. É a forma como você Sim. enxerga o mundo. Já viu o pessimista? O pessimista, tudo pra ele vai dar errado. Meu Tudo Deus. ele tem uma visão pesada. Aí, mas quando você bota uma lente da fé, uma lente da alegria, Glória uma a lente... Deus. Não tem como dar errado. Como dar É errado. verdade, E o humor é verdade. melhora e você se torna realmente um ser humano melhor, né? Nós queremos que a nossa pastora Márcia faça pergunta para a pastora Débora. Vocês querem saber? Eu Ah, tô nós curiosa. Quero saber. Eu tô Precisamos. curiosíssima para saber como que nasceu minha amiga pastora, minha abelhinha, meu mel. E como que nasceu? Você tá curioso? Então vai lá, pastora Débora, como nasceu? Na realidade, o Deus e eu vim da adolescência, né? Eu sempre gostei de escrever bastante. Só que eu nunca pensei em escrever mesmo o livro. Eu achava que era isso. Isso era impossível. A gente pensa, né? Pensa. Mas Deus já começa a plantar ali a sementinha no nosso coração e a gente nem imagina. Verdade, gente. E eu me lembro que eu estava escrevendo sobre momentos que eu tinha com Deus durante o dia. E eu escrevia tanto coisas boas como aquilo que eu estava sentindo de ruim. E eu me lembro que eu tive um sonho. E quando o sonho era o seguinte: eu estava num lançamento, eu tinha 16 anos, gente. Uau. 16 anos. Eu estava num lançamento de um livro em que estava o nome do livro Deus e Eu, e com várias mulheres. Gente. Uau. Várias mulheres. E eu falei assim, vou guardar, porque eu tenho mania de escrever, tá? Olha isso, E eu anotei gente. numa agenda. Sabe quando? Desde quando? De 1997. Uau, Então, né? bastante Quantos anos tempo. eu tinha? Vamos pular essa parte, gente. Vamos falar de idade, não. E aí, eu anotei, deixei registrado. Quando eu conheci o pessoal da editora UP Books, que foi o instrumento de Deus, né, para que essa devocional saísse, né? Quero aproveitar aqui e louvar a Deus pela vida da pastora Carla, pastor Enéas, que são os diretores da UP Books. Eles me deram a possibilidade de fazer esse sonho tornar-se real. E eu vi
Deus, a mão de Deus ali. Então, assim, a maioria das coisas que hoje eu vejo acontecer na minha vida, no meu ministério, primeiro Deus fez lá na adolescência. E olha como é importante. Eu sempre tive essa dinâmica de escrever, de anotar o que os vasos entregavam. É isso aí. Eita. As visões, as Ó, revelações. Já começa a escritora nascendo, escrevendo Sabe? as visões. Sim. os E eu me sonhos, lembro, meninas, que na pandemia, né, nós ficamos naquele período de isolamento. Sim. Eu passei 3 meses certinho fazendo vigília de oração. Mas, gente, 3 meses direto, sem dormir. Eu dormia de dia. Deus falou assim para mim, eu quero 3 meses. E eu Uau. comecei, Sim. e eu obedeci. É difícil? É, Sim. porque é cansativo Sim. demais, Sim. né? E eu não entendi os primeiros dias. Por quê, Senhor? Por quê? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? Quando chegou a segunda semana do primeiro mês, o Senhor falou, agora tu pega o papel, separa um caderno, porque eu vou começar a falar. Foi Escreve a quando... visão. Escreve a Foi visão. quando... minha filha, você não é Isaías, nem é Ezequias, mas é a Débora. Anota aí. Anota aí. Aí foi quando o Senhor falou assim, eu quero o projeto. Aí deu a Improváveis, mas Resistente, deu os Raízes. É verdade. E aí ele me fez lembrar de outros projetos. Sim. Aí alguém pode perguntar assim, poxa, pastora Débora, sempre com novos projetos. Gente, vai falar com Deus. É. Isso. Porque desde a adolescência, ele vem dando. E eu, como acredito no meu pai, É. naquele que é o maior investidor do nosso ministério, Verdade. que acredita antes mesmo de a gente Da acreditar. É Eu não vou verdade. obedecer? Eu vou obedecer. Ele dá o talento Sim. para todos, né? É verdade. Em medidas diferentes, mas ele dá. A diferença é que alguns administram e multiplicam. E outros pegam um e enterram. E quem pega um fica assim, nossa, tá cheio de talento, tá querendo se mostrar, né? Não, porque É verdade. né, quem tá com um poderia ajudar a administrar mais, mas É. não, né? E outra coisa, medo sempre vai existir. Sim, normal. Tá dentro do ser humano. É a Enquanto a gente humanidade. estiver na Terra, a gente vai ter medo. Mas eu descobri, vou com medo Sim, mesmo. Isso. E engraçado Uhum. como que as emoções aparecem, né? Mas, na realidade, a pessoa, às vezes, se guia pelo raciocínio emocional. E isso é uma distorção cognitiva muito forte. Nós não podemos deixar que as emoções Sim. nos embarace. A gente precisa entender que aquele termo inteligência emocional, na realidade, não existe. A emoção natural, Não, ela é inteligente, emburrecida. é isso aí. É. Meu Deus. A emoção, ela faz você gritar quando vê uma baratinha, né? Ela faz, sabe? Então, ela é emburrecida, porque ela foge do seu raciocínio e ela domina você para que você acredite É gestão, numa né? mentira. Então, precisa realmente gerir. Gestão. É verdade. Você tem a emoção, ok, ela existe dentro de Sim. nós tememos, nós choramos, mas a gente precisa o quê? Gerir. Você precisa tomar o governo das Glória a suas Deus. emoções e da sua vida, É verdade. para que os sonhos de Deus se realizem, porque senão Deus vai sonhar coisas lindas, mas você será destruído por causa falar das em suas sonhos, emoções. tem uma frase do professor Marcelo Antunes, que é o professor de finanças, que ele diz assim, ó, sonhos não envelhecem. Olha, ela tinha 15 anos. É E Verdade. Deus deu um sonho pra ela. Aí, agora, aos 40 e pouco realizando sonhos, você tá aí... 47, meu amor, não tenho medo de falar a minha idade. Maravilhosa! Eu já passei dos Sonhos não 50, eu já envelhecem. passei do meio século, viu, Meu gente? Deus, eu Tô também. vivendo, graças a vivendo. Deus. Você é a vivendo mais novidades. novinha aqui, né, Kel? É. E eu preciso só concluir que esse livro não é feito por mim. São 20 escritoras, Uau. né, de Uhum. outros estados, outros países também, né? E também aqui do Brasil, do Rio, né, São Paulo. É. E eu quero louvar a Deus porque são 20 escritoras com um propósito e simplesmente resgatar esse relacionamento, essa intimidade, que às vezes a gente deixa passar, a gente se distrai muito Uhum. em querer mostrar trabalho para Deus, Sim. quando na realidade Deus Tem que ainda estar com procura Ele. aqueles que se relacionam. Uhum. Então, a Devocional Deus e Eu, vindo pela UP Books, é para marcar vidas, é para te trazer ao Relacionamento com eixo, Deus. Isso aí. é para te realinhar o propósito Sim. novamente. E será 35 dias de ativação em todas as áreas. Você tem que adquirir.
por favor, gente. 365, gente, perdão. 365. Eu falei o quê? 35. Jesus, 365 dias. É todo dia. Nós vamos ser inspiradas pelo Espírito Santo Sim. para te ativar. Pra ligar o lugar de Deus dentro de você. Olha só, e com esse propósito da pastora Débora Moura, ela lembrando, né? E eu fui lá na minha infância agora, eu comecei a escrever aos 11 anos. Sim. Aí eu me lembro agora, me recordando, que eu tive um trabalho, né? Lá na Bahia, porque eu sou baiana, mas moro em São Paulo. E olha só, e eu chegava e eu ficava escrevendo nos guardanapos do restaurante, que era uma churrascaria. Meu trabalho, terceiro trabalho. E eu ficava, os guardanapos lá do trabalho, eu começava a escrever romances. Eu começava a escrever a minha história de amor com o meu marido, olha isso. E hoje, pastora Márcia, eu me arrependo de não ter guardado aqueles guardanapos, porque daria um lindo livro falando de amor. Tudo bem que eu tenho uma história de amor, né? Mas Ainda dá pra escrever. não dá para escrever, Dá. meninas. E aí, pastora Débora agora falando que Deus revelou Dá pra na sua escrever. infância. Eu lembrei-me de quando eu comecei. E eu sempre gostei, pastora Débora, de qualquer lugar estar escrevendo, marcando data. Até o meu esposo fala assim, ele fala assim, nossa, a Graça que é a mulher das datas, que ela escreve tudo. Eu sou cheia de caderno, Gente, é agenda. É duas, minha Isso. amiga. Eu Eu anoto amo. Anota tudo. Só que até então, pastora Márcia, a gente Sim. fica relutando para escrever. Porque eu relutei Isso. com o primeiro Improváveis aqui, ó. Aham, Entendeu? eu lembro. Meu Deus, eu relutei muito com a editora. Sim. Sim. Porque é aquele negócio, a gente não acredita, a gente não se vê como E eu escritora. quero falar algo Até que... Quando você não pegar vai a a caneta. primeira vez, parece que Até dá um pegar a caneta. Dá um É. bloqueio criativo assim, fala assim, mas eu vou escrever o quê? Gente. Isso mesmo. Olha só, missionária Raquel. E a pastora Débora, como ela já falou, Aham. eu quero dar um tema para ela hoje aqui também, Ih, meninas. Vocês meu querem saber qual é o Deus. tema? Qual? Eu tô curiosa. Ela é uma mulher Sim. que ela ativa Isso ministério. aí. Sim. Meu Deus. Você é uma ativadora Glória a de Sim. Deus. ministérios. Glória a Deus. Isso Então, aí. assim, minha amiga, É o você Senhor. carrega consigo uma ativação que Uhum. não vem de você. Não é da É, terra, não Vem né? do próprio É mestre. ele, é ele. É do Isso. céu. E é por isso que Totalmente eu ele. cheguei de São Isso aí. Paulo, Aleluia. aqui no Rio, e eu cheguei e abracei ela e eu falei assim, filho, o que você carrega é Isso. muito grande. Então, isso chama atenção. Verdade. Porque tem pessoas que olham para o nome Improváveis, mas Resistentes e dizem assim, mas por que esse tema? É porque quem carrega, Uhum. ela foi, tipo assim, direcionada Cirúrgica. pelo pai. Então, esse é o propósito. É. Ela é uma Amém. ativadora. Glória a Deus. Posso ouvir o Menina, Amiga. assim, Deixa eu só concluir. Esse nome Improváveis Mais Resistente traz uma certa impressão digital. Tem algo de Sim. Deus ali, mas tem algo da idealizadora. Sim, Porque o que existe de improváveis e resistente é isso. Ela está dizendo, pode ser improvável, mas Deus escreve história com pessoas Sim, improváveis. sim. Né? Portanto, que você se mantenha resistente às rejeições, às emoções Meu negativas, Deus. aos pensamentos destrutivos e todas as outras coisas. Resistência é uma atitude e não é uma emoção. Uau! Ah, né? Mulher Pronto. talentosa. Gente, e falando sobre a devocional, Ah. existe algo que Deus pediu a vocês, mesmo que tenha sido assim, bem pequeno, mas que mudou tudo. Uau. Porque quem nos vê hoje, vamos supor aqui, nesse podcast, ou quem estiver ministrando, Sim. você palestrando, não imagina vamos dizer, a trajetória que você teve que percorrer para ser usada por Deus hoje para ser instrumento. Então, teve algo que Deus te pediu, mesmo que tenha sido pequeno. Vocês lembram de algo que Deus, assim, Raquel, eu quero isso de você. Graça, eu quero isso de você. Márcia, eu quero isso de você, porque mediante isso eu vou virar uma chave. Sim. Meu Deus. Sim. E eu me lembro, assim, que eu
tinha o sonho de ser psicóloga, né? E Deus abriu portas para mim e Deus foi me colocando, Deus foi fazendo conexões, né? E aí a minha filha, Juliane, filha beijo, ela foi muito fundamental na minha tomada de decisão por questões de procrastinações, enfim. Outra história, eu não vou abrir isso. Mas, exatamente, Deus me colocou em lugares que eu nunca sonhei. Deus me levou para Brasília, eu defendi tese científica, Deus começou a me colocar em mesas, em lugares que eu jamais sonhei estar. E um belo dia, Deus falou assim, Márcia, e eu estava numa pegada, muitos pacientes, muitos projetos, fazendo muitas coisas. E Deus falou assim, Márcia, eu quero um dia seu da semana. E não é o domingo, porque no domingo você não trabalha. Eu quero um dia seu da semana. Aí eu falei, Senhor, claro. Eu só sonhava em ser psicóloga. O Senhor me tornou psicóloga. O Senhor abriu portas para mim. O que é te dar um dia da semana? Junto disso, aí eu separei a segunda-feira. Logo após isso, esse posicionamento, a pastora Débora, a qual eu congrego com ela, ela é minha popstora, como eu gosto de dizer. Muito bom! Ela ativa o meu lado pop, né? E eu gosto de falar que ela é popstora, porque é exatamente isso. Ela é uma pessoa popular, ela é uma pessoa acessível, Sim. ela é uma pessoa admirável. E ela olhou para mim e viu um chamado que estava enterrado, que era o chamado da intercessão. Eu comecei meu ministério dirigindo círculos de oração. Nova. Aos 17 anos, eu dirigi um círculo de oração. Uau. E acho que ela está sabendo isso agora. Meu E naquele Deus. dia ela me ativou e eu já tinha separado a segunda-feira. E ela falou para mim, qual dia? Eita! Segunda-feira. Meu Deus. E ela é exatamente assim, sabe? Ela consegue enxergar na gente, ela consegue ativar a gente. E ela tem um olhar de Deus, gente, que é difícil hoje enxergar nas pessoas. E eu quero dizer para ela, hoje, aproveitando essa oportunidade, e tem gente que vai dizer que é puxa-saquismo, vai dizer várias coisas, mas não. Eu preciso falar isso agora, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. E por que não dizer publicamente? Quem sabe hoje você tem aí muitos elogios a tecer, como eu já tenho me voltado para minha família e dito coisas inauditas, que eu nunca disse. Eu preciso dizer. Preciso dizer enquanto estou viva. Verdade. Amiga, popstora. Ai, é maravilhosa. Você me ativa. Oh, meu glória a Deus. Você foi essencial Oh, meu Deus. para a virada de chave. Que lindo. Louvado seja Deus. E você sabe disso. Oh, E meu eu Jesus. Honra a tua vida, eu louvo a Deus e honro a visão que Deus te dá, Meu Deus. sabe? Você é um referencial, é uma pessoa que está escassa, né? Um líder, às vezes ele entra só no pop, do popular, né? E só quer... Não, mas é aquela que realmente olha para o outro. Ela faz leituras que poucos Meu conseguem Deus. fazer. Ai, Porque eu sou Jesus. sempre um sorriso assim, né? É verdade. Mas ela sabe quando eu estou desligada. Ela sabe muitas coisas. Num olhar. No olhar, é verdade. E ela me ativa. Oh, meu E Deus. por isso eu quero agradecer. E sim, minha amiga. Ai, Senhor. Sim, você foi forjada. É, Tudo que você passou é para que hoje estivéssemos aqui é verdade. ativadas Ativadas. e Meu ativando. Deus. Ó, isso não estava No script, combinado. Não, ai que lindo. É em vida, né? É em vida. A gente vida, honra as é em pessoas em vida, vida. em vida, em Olha, vida. Então, diga o que você tem que dizer Ai, Jesus. hoje. Gente, Hoje. ó, nenhumas perguntas, né? Eu tô fazendo, porque... Jesus, Pois é. esse ano me pediu algo, Deus me pediu algo esse ano muito interessante, né? Talvez você, mas agora que Deus pediu agora, não... A gente está sempre sendo reativado, né? Sim. E aí, esse ano, nós sofremos, né, na minha família, eu e meu esposo, nós tivemos uma mudança, assim, de vida, né? De posicionamento, de lugares ministeriais, né?
E aí chegou um momento que eu estava assim, no começo do ano meio desanimada, meio assim, meio apática. E aí eu cheguei num contexto novo, numa igreja nova. E aí eu falei assim, Senhor, e agora? Como que vai ser tudo, sabe? Lá eu não sou filha de ninguém, eu sou filha de pastor há 30 anos, gente. Eu congregava na mesma igreja há 30 anos. Lá eu não sou filha de ninguém, lá Beijo, ninguém pastora me conhece. Ângela, te Beijo, amo. mami. Eu não falei, lá ninguém me conhece, eu não sou ninguém. E aí Deus falou assim, você é minha filha. Isso é o suficiente. Será Glória que a você Deus. pode ser a minha filha? Uau, Descansar Jesus. nesse lugar? E eu falei assim, então tudo bem, Senhor. Eu quero ser agora só a sua filha, né? Não desmerecendo os meus pais, mas me colocar nesse lugar de uma identidade firmada para além dos títulos e rótulos humanos, Sim. além dessa origem humana, né? Onde, nesse processo mesmo de individuação, né? Sim. Incrível. E aí eu falei assim, né? Teve também a mudança de eu sair do CLT para ir para minha carreira só como terapeuta, tudo. E eu falei assim, Senhor, Tá sendo um sucesso, tá sendo gente. incrível, tá sendo Maravilha. incrível, sabe? Que eu tô assim muito Terapeuta dedicada. Maravilhosa. chocada, surpresa com a fidelidade do Senhor. Sim. E aí, na questão ministerial, né? Eu ainda sou um baby perto dessas gigantes da fé aqui, né? E aí eu Que aprendo baby muito é com esse, hein? elas. E aí eu falei assim, Senhor, sobre questão ministerial ainda, quando só me liberou minha agenda já lá para maio, foi quando eu saí, eu falei assim, Senhor, eu não vou colocar a agenda aberta, não vou colocar nada disso, mas a minha agenda está nas suas mãos. E é o Senhor quem vai fazer a Glória minha a agenda. Deus. E foi um ano incrível. Todos os meses desse ano chegaram convites para ministrar, para levar a palavra, sem que eu precisasse fazer. Não, foi o Senhor. Então, o que ele me pediu é: seja minha filha. Entrega Que o controle para mim e Que você vai ver o que eu lindo. vou Que lindo. fazer. Então, existem acessos, existem portas que estão se abrindo hoje, não por causa de que eu sou filha de alguém, não porque alguém está Exatamente. indicando, mas acessos que o próprio Pai É. Sim. E essa estão paternidade te curou de uma Nossa, forma Isso é tão maravilhosa. maravilhoso porque você obedeceu, mesmo que Sim. tenha sido algo que ele tenha pedido pequeno, Sim. você Sim. obedeceu. Deus é Deus de detalhes. E Sim. quando ele descobre um filho que está disposto a obedecer, Obedecer. ele faz fluir. fantástico, fantástico. Verdade. E você, pastora Graça? Meu Deus, Deus me pediu algo assim que eu estava até aqui pensando quando a missionária Raquel estava falando. O Senhor me pediu um trabalho de 40 anos, que eu sou cabeleireira. Deus me pediu um trabalho de 40 anos. Deus Meu me Deus. pediu 3 lojas. Uhum. E Deus me pediu toda a minha linha de trabalho, Ele me pediu, Ele me exigiu. Sim. E porque Ele falou assim, olha, nem tudo que dá certo, preste muita atenção, você que está aí. Nem tudo que dá certo, eu estou. É. Tudo parecia indo, mas Ele disse, eu não estou. E aí foi quando eu entendi que o chamado era maior. Então, isso é muito difícil. Uau. Então, você que está aí do outro lado, eu sei que você vai pensar, nem tudo que dá certo, Deus está. Então, pense nisso. É um É. sacrifício. Nossa, isso é muito forte. É isso aí. A gente eu comecei uma vez, esses dias, esse ano, com meu marido fazendo um balanço, agora no final do ano eu falei assim, olha só, se a gente focar em fazer dinheiro, a gente vai fazer dinheiro. A gente vai conseguir muitas coisas. Mas, quando a gente chegar diante de Deus, o que a gente vai apresentar Uau, para Ele? Pois é. Que a gente fez muita grana, que a gente venceu na vida. É. Porque existe algo maior do que nós mesmos, que é um propósito. Então, Sim. tem gente que está vivendo aí, está crescendo muito, está fazendo muita Sim, grana, porque o nosso sim. tempo é isso, é capitalismo, é você mostrar que você venceu muito. Mas continua vazio de sentido. Isso. Porque Meu existe Deus. um propósito para sua vida. Sim. E você pode fazer muita coisa. Mas se você fizer nada do que Deus pediu, o teu muito não vale de nada. É isso aí. Então, assim, estar posicionado no que Deus quer faz toda a diferença. Sim. faz E muita somos diferença. bombardeados com informações de que é cada vez mais trabalho, mais trabalho, mais Sim. trabalho. E quando Deus nos pede o tempo para Ele, o nosso tempo de trabalho para Ele, realmente é uma A entrega. primeira coisa que ele santificou foi o descanso. Foi, É exatamente. incrível isso. E é a primeira coisa que a gente rouba dele, não é verdade? Eita, forte, essa foi Meu forte. Deus. Ela terminou com essa. Vai. Opa! Meninas, mais uma pergunta, que depois vai entrar a Rose. Vamos lá. Como distinguir a voz de Deus da voz do medo, da voz das distrações e da voz da opinião dos outros? E isso a gente só adquire num relacionamento Isso aí. com Deus.
né? Como distinguir? Intimidade. É. Intimidade. Eu costumo dizer, né, que o diabo ele fala sempre na primeira pessoa, para que você acredite que é você realmente que é isso. Ah, eu não consigo, eu tenho medo, eu não posso. E aí existem algumas vozes dentro de nós, né? A voz da alma, a voz do espírito, né? A voz do inimigo. E eu costumo dizer eles como ilustrá-los como leõezinhos. Quem você alimentar mais é quem vai vencer. Se você alimentar a voz da sua alma, e aí, né, só com as coisas dessa terra, com a realidade. O que é a realidade? A realidade é que isso aqui é um copo, isso aqui é uma mesa. Sim. E que existe também a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. E Cristo é maior, a verdade de Cristo é maior do que a nossa realidade. Então, se você alimenta o Espírito, a voz do Espírito dentro de você, aí todo o resto fica secundário, porque aí quando você passa, né? Porque eu acho isso a seu respeito, é mesmo. Mas a voz do Espírito diz para você, você é filha amada. Eu tenho um plano para sua vida. Então, quem tiver mais alimentado é que vai vencer essas vozes. E é uma coisa que não é, tipo assim, só lá no momento da salvação. É uma coisa constante e contínua, que a gente vai ter que estar sempre cuidando. Quem é que eu estou alimentando mais? Meu Deus. Porque isso muda o tempo todo, né? É verdade. E você? E são muitas vozes, né? Não é só as vozes internas do medo, da ansiedade, são muitas vozes. É a expectativa do que o outro, né? E quando a gente gera a expectativa de agradar o outro, a gente se afasta do real propósito, que é estar na presença de Deus, que é fazer aquilo que agrada a Deus. Porque, na realidade, o meu pensamento é pequeno. Eu pensava em estudar e estava muito bom, enfim, mas Deus tinha algo além. Deus abriu portas além. E, então, o pensamento dele é sempre maior. Né? E tem um versículo que eu amo, Jeremias 29:11, que é: eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E esse pensamento é de paz e de bem, não é de mal. Então, entenda uma coisa. Se eu dou ouvido à minha emoção, à ansiedade, ela é aquela preocupação exagerada com o futuro, enfim. E hoje a gente observa que tem muitas pessoas que dizem assim, tá tendo um evento, senti que não era para mim ir. Né? Sabe? Ela está ouvindo a voz de quem? Meu Deus. Quanta gente está assim? Eu sinto que não é para isso, eu sinto que não é para... Seu coração é enganoso. Se você seguir a Bíblia vai falar para você, enganoso é o coração do homem. Meu Deus. Então, entenda que você vai ter que fazer força para sair do lugar que você está, para poder atender a voz de Deus. É verdade. Glória a Deus. E a voz de Deus sempre vai exigir de você uma atitude fora da caixa. Muito forte. Muito fora da caixa. É muito forte. E você, pastora Graça? Olha só, no meio de tantas vozes, a gente tem que observar e distinguir essa voz. Né? Quem é que está no comando desta voz? Sim. Porque são muitas vozes ao mesmo tempo. Então, você tem que ter o discernimento para poder você ir à frente e entender qual é o seu propósito sobre a terra. Porque hoje está igual a pastora Márcia acabou de falar. Se sente e desiste. Então, qual é a voz que você está ouvindo? Sim. Se é a voz do seu coração, se é a voz da sua mente ou se é a voz de Deus. Então, é muito forte esse tema. Sim. É outro podcast. É outro. É E outro. falar em outro podcast, nós vamos marcar para uma próxima. Ai, meninas, foi muito bom estar com vocês. Bom. Missionária Raquel, quero te agradecer por ter estado aqui com a gente, por ter Maravilhosa. agregado tanta coisa do céu, tanta Amo coisa te boa. ouvir. Vai voltar para falar dos seus trabalhos, dos seus livros. Fale aí. Muito considerações. obrigada. Eu que agradeço esse tempo de estar aqui com vocês, estar compartilhando essa jornada que é transformadora. Gente, o devocional ele transforma a nossa vida, sabe? Você não precisa de um super tempo, daquela coisa, né? Que às vezes a gente inventa muito. 10 minutos na sua manhã vai fazer uma diferença em todo o seu dia. Eu te agradeço muito, minha amiga, pastora Que honra Débora lhe receber. Moura, Marcinha, Oh, pastora meu Graça, amor. por estar com vocês, por poder aprender com vocês, por poder beber daquilo que o Senhor tem jorrado Glória a através Deus. da vida de vocês e que outras mulheres se inspirem.
Você pode olhar e apreciar a Sim. sua amiga, É. encorajar e caminhar juntas. É Eu isso. estou muito encantada com a revolução que Deus tem feito no meio das mulheres. É verdade. Na nossa nação. Tem sido algo assim maravilhoso. E eu agradeço. Eu volto, tá? Porque eu falo. Vai É voltar. isso aí. Quando você vai voltar? Eu já sou oferecida mesmo. Quando que eu vou voltar? Obrigada, meu amor. Pastora Graça, muito obrigada por ter estado aqui. Ai, minha amiga, eu que agradeço por essa oportunidade única, né? A nossa caminhada já faz algum tempo, né? Mais de 20 anos. Mais de É. 20 anos. Então, eu te conheço por dentro e por fora. Visão de Deus! É bem aberta ao seu respeito. Eu quero ser Oh, grata meu Deus. por você me fazer esse convite. A honra toda é Primeiro minha. podcast improvável, mas resistente. É já, isso. já me dá a prova que eu sou resistente. Amém, Te amo, minha amém. amiga. Também E te falo amo. isso em vida. Para que todos saibam Isso. que não há fingimento. Há o quê? Uma Aliança. Aliança. Eita Beijo, meu amor. glória. Pastora Márcia, minha companheira, vai estar aqui nos podcasts comigo. Vou estar, vai ser uma Que honra, meu amor. dividir com você esse projeto, estar do seu lado é sempre uma honra, viu? E eu quero dizer que é isso que acontece quando improváveis se reúnem. É verdade. Né? Vai vir muita coisa por aí. Muita É. gente. Vai haver muita ativação ainda, muita troca, muito conteúdo do céu para o seu coração. Ô, glória.